Queridos, a paz do Senhor, vamos ficar todos de pés, por gentileza. Quero convidá-lo para que esteja sobre os seus pés, por favor, abra a sua Bíblia. E eu quero trazer uma palavra sobre este momento ímpar que estamos vivendo hoje, esse momento tão significativo. Quero te pedir, por gentileza, as crianças estão indo para lá, tem mais crianças na nave da igreja aí, ó. Pega todas as crianças aí, pode levar para lá, as crianças vão ter um momentinho delas, todas as crianças, tá bom? Que estão aí no templo, podem ir para lá, leva os papais, leva elas lá para dentro, por gentileza. Podem ir lá com a tia Andressa, por gentileza, ajudem aí os irmãos que estão na nave da igreja, ajudem a levar as crianças para o momento delas. Escute isso aqui, queridos. Em 2021, agora no começo do ano, nós teremos aqui uma igreja para criança. Amém, pais? Vamos ter aqui uma igreja. Eu vou falar, você vai para aplaudir o Senhor então, tá bom? Eu quero profetizar. Nós vamos ter aqui uma igreja para ter sentado ali de 80 a 100 crianças. Amém, queridos? Amém? Aplauda o Senhor por isso, você crê nisso? Então, você, pai, vai poder trazer sua criança com segurança. Elas estarão indo para a salinha delas, com os professores capacitados, ter o culto, prepara o momento delas, tá bom? Nós queremos dar todo o espaço. Eu estava ali refletindo sobre algo, o evangelista Jefferson, que uma igreja completa, ela tem que ter duas classes de pessoas muito relevantes. Tem que ter crianças e que tem que ter idosos, tem que ter homens e mulheres de cabelos grisalhos. Igreja que se sente bem nesse ambiente, ou melhor, homens e mulheres, crianças, idosos e crianças que se sentem bem numa igreja, essa é uma igreja abençoada. Se nós não valorizarmos nossos heróis, nossos homens e mulheres valorosos de cabelos grisalhos, nós não conseguiremos êxito. E se nós não dermos vazão e espaço para essas crianças, a nossa igreja também não será completa. Mas se nós tivermos bem acomodado esses dois tipos de irmãos, tanto os nossos idosos quanto as crianças, escute, nós teremos uma igreja completa. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 16. Pega a tua Bíblia, por gentileza, aí. Cadê meu tecladista? Mateus 16, por gentileza. Versículo 13. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: você sabe realmente quem é Jesus? Pergunta para ele aí. Você sabe quem é Jesus? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Amém? Podeis assentar. Empresta o teu coração um pouquinho aqui, a sua alma, para que o Espírito Santo de Deus possa relembrar algumas coisas e nos alegrarmos nesse momento tão importante. Quem é Jesus? Você realmente sabe quem é Jesus? Lucas capítulo 2, que nós lemos aqui, o evangelista Sérgio fez a leitura aqui, diz assim: que subiu também da Galileia José, da cidade de Nazaré, da Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que eles estavam ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a um filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 10, versículo 30 diz que ele afirma: eu e o Pai somos um. Jesus falando com os seus, ele faz essa afirmação: eu e o Pai somos um. Em João capítulo 17, versículo 10, ele afirma:
todas as minhas coisas são tuas e todas as suas coisas são minhas, nisto sou glorificado. Jesus, em sua oração, estava falando a respeito de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: e nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Em Miqueias capítulo de número 5, versículo 2, ele é considerado o mensageiro de pés formosos. Para o profeta Miqueias, Jesus é o nascido em Belém, a testemunha contra as nações rebeldes, ele é o juiz das nações. Em Joel capítulo 3, versículo 17, ele afirma que ele é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele é o que habita em Sião, o restaurador, ele é o nosso refúgio em tempos de aflição. Lá em Oséias capítulo 14, versículo 4, ele é considerado como o amor fiel. Ele é o que liga as feridas, é aquele que orienta os desviados, ele é o fiel amado, sempre convidado para voltar. Eis a questão: como Deus aceita se tornar um embrião, entrar no útero de Maria, nascer, ser uma criança, suportar todos os aspectos relacionados às dores humanas e ainda assim carregar uma cruz, e que um soldado enfiasse prego em suas mãos, em seus pulsos, e depois o infeliz ainda furasse o seu lado? Ele não pode ser considerado um grande pensador ou um grande profeta, porque ele é mais que isso. A pergunta que preciso responder é: eu realmente sei quem é Jesus? Qual é o Jesus que o mundo comemora nesse Natal? Muitas famílias vão se reunir para comemorar o Natal, porém muitas delas vão estar brigadas, muitas delas vão se embebedar, muitas delas vão trocar presentes, muitas delas após a realização de Natal vão se prostituir, muitos deles vão se drogar, muitas outras pessoas vão cometer todo tipo de crimes, ainda assim estão comemorando o Natal. Ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou mortos com apenas uma palavra, ele amou aquele que o traiu, ele mudou o curso da história. Eu realmente conheço quem é Jesus. Olha o seu nascimento como se deu. O que se dizer daquele que sustenta o universo e que pode pegar as águas do mar com a palma das mãos, porém ele renunciou tudo isto para flutuar no ventre de Maria. Quem mediu com concha, Jesus, Isaías capítulo 40, versículo 12, quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. O que marcou o seu nascimento? Alguns fenômenos na terra e grandes movimentações dos céus para o nascimento de Jesus. A família que recebera aquele casal e rejeitou dar para ele um quarto decente, diz para eles assim: apenas temos uma manjedoura, não podemos hospedar você em um quarto decente. Eles não sabiam que na porta de sua casa batera o rei do universo para nascer ali. No Oriente, alguns cientistas e pesquisadores, estudiosos, astrólogos e astrônomos reconheceu que um fenômeno sobrenatural no céu aconteceria, e eles moravam na região zoroástica do antigo Persa, chamado Belchior, Balsazar e Gaspar. Eles se levantaram, arrumaram as suas malas e seguiram em direção, porque um fenômeno os orientava. Monge Dioniso do século 5 calculou que havia aí uma data precisa, provavelmente no ano 2000, 6 anos antes ou 6 anos depois, e disse que um fenômeno sobrenatural acontecera nos céus. Magos saíram do Oriente e vieram adorá-lo. Os pastores que estavam próximos daquele local são avisados: olha, vai nascer Jesus. Os céus, uma estrela aponta para o seu nascimento, o nascimento de um bebê. Uma sinfonia de anjos é agendada para cantar. Um grande coral vai se apresentar na terra. Os céus, Deus está com toda a atenção para o que vai acontecer na terra. Imagina Deus se levantando do seu trono. Aconteceu alguma coisa aqui no som. Deus se levantando do seu trono, se posicionando sobre a terra e olhando dos céus para a terra e dizendo: meu filho vai nascer na terra.
na terra da Judéia, especificamente na cidade de Belém. Deus chega ao mundo através de um bebê, e alguém precisava saber. Lucas no capítulo 2, versículo 8, 16, diz que havia naquela mesma comarca pastores do campo que guardavam durante a vigília da noite, e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todos, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E uma canção celestial começa a ser entoada: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Assim aqueles anjos entoavam esse louvor. Seu nome, Yeshua, traduzido para nós, Jesus, que diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus é a forma grega de Josué, ou Yeshua, ou Yeshua, que é salvação. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Marcos Lucado, em um belíssimo romance, escreve assim: se você fosse Deus, dormiria sobre palha, beberia leite materno ou usaria fralda? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar os anjos para dormir sobre palha, deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como as mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, porque ele poderia ter desistido, mas não desistiu. No primeiro sinal de mau cheiro dos estábulos onde ele nasceu, diante da primeira rajada de frio, na primeira vez em que arranhou o joelho, ou suou o nariz, ou comeu o pão queimado que sua mãe fez, poderia ter virado as costas e diz: vou embora, não quero mais. Quando viu o chão poeirento da casa em Nazaré, quando José lhe deu a tarefa para cumprir, quando seus colegas de escola cochilaram durante a Torá, o seu livro sagrado, em qualquer momento Jesus poderia ter dito: chega, basta, eu não quero viver entre os homens. Mas ele não fez isto. E por que ele não fez isto? Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: é porque ele me amou, é porque ele te amou. Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: mas ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como foi o seu crescimento? Ele cresceu na cidade de Nazaré, aprendeu as primeiras palavras com sua mãe, deu os primeiros passos caindo e levantando como eu e você, foi levado por seu pai à carpintaria e aprendeu a trabalhar, e sendo autor de todas as coisas, teve que se assentar como eu e você e usufruir daquilo que ele mesmo criara. Jesus Cristo é igual a Deus. João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Porém ele assumiu a forma humana, de comum aparência, esvaziou-se de si mesmo. E aí Deus deu um nome para ele. Diga comigo: Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não como a classe social específica, nem com ricos, nem com pobres. É Deus com todos aqueles que o recebem. Qual foi a sua missão? Satanás estava procurando aonde é que Jesus estava, porém ele fora escondido. E quando ele descobriu, ele foi tentá-lo. E então ele questionou: você é realmente o Filho de Deus? Então prove. Ele recusou provar, porque preferiu ser o Filho de Deus. Escolheu 12 discípulos que o seguiu, homens que talvez você e eu, empresário, você empreendedor, dono de uma empresa, jamais os contratariam.
natureza dura, incultos, ansiosos, intolerantes, mas ele transformou a história daqueles homens. A primeira vez que foi um casamento dos homens, ele percebeu que os homens não tinham planejamento, tinha problema de escassez, e ele precisou entrar em ação, e precisou multiplicar água em vinho. Ele demonstrou ter autoridade. Os problemas e as dores das pessoas chamavam a sua atenção. Querido, não dispersa, por favor. Chamava a sua atenção. Iniciou o seu ministério em um casamento, transformando água em vinho. Ele e seus discípulos foram convidados. Ele fez coisas em comum. Pregou para uma multidão de pessoas, de um barco. E depois de pregar naquele barco, ele pede os seus discípulos para ir ao mar, porque ele conhecia a necessidade dos seus discípulos, e disse assim: vai lá, pegue as suas redes e jogue ao mar. Eu vou suprir não só a sua necessidade emocional, eu também vou suprir as suas necessidades físicas e financeiras. Jesus, ele passa por um aleijado e tem compaixão dele, ele tem misericórdia da mãe que vai sepultar o seu filho. E quando os discípulos estão apavorados em meio a uma tempestade, ele deseja erguer a sua voz para poder acalmar aquela tempestade. E o que dizer da filha de Jairo? Ela adoeceu, o pai foi procurá-la, e quando chegou, ele decidiu seguir aquele pai. Imagina Deus seguindo um pai desesperado, porque ele vai em sua casa para poder resolver o problema daquela família. Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma enfermidade, então ele parou a multidão e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O problema daquela mulher interessou Jesus. Uma multidão faminta, ele poderia ter despedido eles e vai para casa, porém ele falou: vou dar comida a todos. E então ele pega uma cesta de pão e poucos peixes, e ele dá de comer a todos. E a mulher que seria apedrejada, ela foi encontrada com adultério. Pela lógica humana, eu e você racionalmente teria também matado, como muitas das vezes temos matado as pessoas porque julgamos-as. Ele porém vira para ela e fala assim: eu não vou te condenar. Ele surpreendeu a todos e mandou que ela fosse embora perdoada com seus pecados. E quando foi indagado sobre o cego de nascença, perguntado: quem foi que pecou? Foi esse ou foi os seus pais? Ele disse: nem esse nem eles. Foi para que o meu nome fosse glorificado. E então resolveu o problema daquele. E aquele amigo dele que ficou doente mandou chamá-lo. Ele não foi resolver o problema daquele amigo, mas passado 4 dias, ele diz: eu tenho um amigo e tenho que resolver uma questão de um amigo. Chegou, o corpo do seu amigo já estava fedendo, porém ele apenas deu uma ordem para o seu amigo e tirou o seu amigo do túmulo. O que dizer daqueles leprosos, das pessoas endemoniadas, paralíticas, surdas, mudas? Todos que cruzaram a sua história tiveram o curso da sua história mudada, porque ele o amou, ele se apaixonou por nós. Eu quero que você saiba que todos os dias Deus satisfaz a necessidade de milhares de bilhões de pessoas de forma miraculosa. Ele fez isso, ele faz isso. Sabe por quê? A pergunta é: por que ele faz isto? A resposta é única. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, desposando-se da sua glória, descendo em uma manjedoura, nascendo no meio de animais, sofrendo e padecendo tudo aquilo que eu e você recusamos padecer. Quantas das vezes ficamos chateados quando falta questão financeira?
Quantas vezes ficamos indignados quando não temos o suficiente, ou quando alguém nos incomoda no trânsito, ou quando algum problema nos incomoda, como ficamos chateados. Ele passou por tudo, e um dia ele pegou uma cruz, ordenada por homens e mulheres. Todos olhavam para ele, ovacionando, criticando e dizendo: não é você o Deus? Ele, sem dizer uma palavra, porque ele tinha um objetivo maior para com a minha e para com a sua vida, ele entregou tudo, 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 porque ele nos amou. Muitas das vezes, querido, nós dizemos que conhecemos Jesus, mas não temos mais tempo de conversar com Ele. Não estamos mais dispostos a seguir as suas instruções. Não estamos mais incomodados com os pedidos que Ele fez. Não estamos mais questionando e dizendo: ei amigo, será que eu estou satisfazendo a tua vontade? Quantas das vezes nós ficamos chateados com a vida porque algum problema nos sugere, e então, ao irmos ajoelhar, sabe o que fazemos? Voltamos para Ele e perguntamos: é isso que tu tens para mim, Deus? É isso, Jesus? Quanta indiferença aquele que nasceu, aceitou todas as questões humanas, mesmo sendo Deus, porque Ele decidiu amar a mim e a você. Eu queria te perguntar, volte ao versículo que eu li inicialmente, a pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta? Ele estava caminhando. Fique de pé, por gentileza. Ele estava caminhando e de repente ele para, porque os seus discípulos viram que quando ele para, alguma coisa vai acontecer. Ele para, imagina 12 homens na frente dele olhando para ele, e ele vira para aqueles 12 homens, pastor Daniel, e pergunta: quem dizes vocês sobre mim? Escute isso, queridos. Ele ainda quer ouvir de você dizendo neste Natal: o que você diz ao meu respeito? Qual é a sua impressão sobre mim? Alguém vai dizer, missionária Marta: ah, Jesus, você é aquele que paga as minhas contas. Alguém vai dizer: ah, Jesus, você é aquele que, quando eu estou com um problema financeiro, eu oro e o Senhor resolve. Ah, Jesus, alguém vai dizer: tu és aquele que, quando eu estou com dor de cabeça, dor de barriga, eu oro e o Senhor resolve. Quando meu cônjuge está com problema, eu vou lá e falo e o Senhor ajuda. Ah, Jesus, tu és o que deu o meu carro, a minha casa. Olha só, escute isso aqui, queridos. Escute isso aqui, por gentileza. Alguém pode glorificar a Deus por um minuto, por favor? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus por um minuto? Enquanto as crianças entram, eu queria que você adorasse a Deus por um minuto. Eu sinto a presença dele aqui. Ele decidiu descer aqui agora. A presença dele é real. Aleluias. 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 Então escute. Escute isso. Qual é a sua... Escute. 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 Qual é a sua resposta sobre quem é Jesus neste Natal? João, um dia, foi convidado para subir aos céus.
E quando ele adentrou os céus, queridos, ele foi convidado através de uma porta que se abriu, o nome dele foi chamado, e quando ele adentrou, ele viu 24 tronos. No meio de um trono, no meio dos tronos tinha um trono especial, com relâmpagos, vozes, coisas extraordinárias. E na mão daquele homem tinha um livro. E alguém perguntou: quem é capaz de abrir o livro? Ninguém foi achado capaz nos céus e na terra. João chorou, mas de repente apareceu como um cordeiro. João se lembrou daquele que havia nascido na terra e morrido na cruz, porque as suas mãos estavam feridas. E alguém tratou dos céus e disse: não chore, João, eis aqui o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e ele tem o poder de abrir os livros, o livro, e desatar os seus selos. Ei, agora ele não é mais aquele Jesus simplesmente morreu, que nasceu, melhor que nasceu, morreu e ressuscitou apenas. Ele é o que tem todo o poder em suas mãos. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça por um minuto e adorar a Ele. Eu queria te perguntar pela última vez: será que eu realmente sei quem é Jesus? Aleluia. Aleluia. Você pode adorá-lo por um minuto? Será que tem alguém aí que tem coragem de falar algumas palavras bonitas para Ele? Fala o seu melhor para Ele, vai, diga alguma coisa melhor para Ele, vai, feche o teu olho por um momento, por favor. Não fique de olhos abertos nesse momento, nós queremos adorá-lo. Aleluia, Ele nasceu. Porque